Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, tá? Então, eu sempre faço isso em todas as minhas ministrações, tá? Antes de iniciar, quero pedir para você não beber água, não ir ao banheiro, a não ser se for caso de necessidade. Acontece que muitas das vezes a gente passa o dia todo em casa, não bebe uma água, não vai no banheiro uma vez, mas chega na hora do culto, aí dá vontade de várias vezes beber água, várias vezes ir no banheiro. E para mim, a maior reverência não é ficar de pé na hora da leitura da palavra. A maior reverência é não conversar e passear enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, tá bom? Aqueles que podem, por gentileza, abre as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14, irmãos. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 14. Quantos acharam, digam amém. O texto diz assim, ó: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você nem é frio nem é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas assim, porque você é morno e nem é frio e nem é quente, estou prestes a vomitar da minha boca. Porque você diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que compres de mim ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, e vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifeste a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Por isso, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei a honra de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, preste atenção o que o Espírito fala às igrejas. Amém? Só aceita em nome de Jesus. O livro do Apocalipse, ele é um livro mais complexo da Bíblia Sagrada. E eu digo isso com propriedade, até porque nós sabemos que só para interpretar o livro do Apocalipse existem pelo menos 4 escolas de interpretação. Seja ela futurista, historicista, idealista, preterista. São escolas que de alguma forma tentam interpretar a Bíblia de acordo com a sua teologia. A palavra Apocalipse, a sua etimologia divide a palavra em 2 partes. Apó significa além, calipto significa escuridão, véu, cobertura. Ou seja, o livro do Apocalipse significa revelação ou tirar o véu, porque até então, até João, ninguém falou sobre os céus. Até João, ninguém descreveu as coisas futuras, os detalhes da Nova Jerusalém, os detalhes do trono de Deus. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, em Isaías capítulo de número 6, os versículos 1 em diante, Isaías se consegue ver parcialmente o trono de Deus. Ele utiliza e fala que havia ali a presença dos serafins. A palavra serafim só aparece uma vez em toda a Bíblia, que é exatamente em Isaías capítulo de número 6. Mas Isaías, ele não ficou preocupado em detalhar o trono de Deus, até porque o propósito do capítulo não era falar do trono de Deus, mas sim da chamada de Isaías. Nós temos uma outra ocorrência na Bíblia, em Atos capítulo de número 7, versículo de número 55, quando Estevão, próximo da sua morte, ele olha para os céus e ele consegue contemplar os céus abertos, Deus no seu trono e ao lado direito o Cristo glorificado, mas também não dá muito detalhe. Nós temos um terceiro exemplo ainda, em 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo,
falando para a igreja que estava em Corinto, ele diz: conheci um homem que de corpo não sei, se de espírito também não, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. E aí, apóstolo Paulo, o que ele viu? Viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Então, o apóstolo Paulo chegou a contemplar a visão do trono de Deus, mas Deus não permitiu que Paulo contasse ali. Agora passa Isaías, passa Estevão, passa o apóstolo Paulo, e nós temos agora o último cenário, porque o apóstolo João é o último apóstolo vivo. E segundo a tradição, estou falando de tradição, não estou falando de Bíblia e nem de documento, tradição. Essa tradição é fortemente defendida tanto pelos católicos apostólicos romanos, quanto pelos protestantes. Durante a perseguição do imperador Domiciano, entre os anos de 90 a 96 depois de Cristo, quando João é perseguido, ele é levado para o tribunal para ser julgado pelo Senado. Ao ser julgado, o imperador diz: se você negar Jesus, eu vou poupar a sua vida. Você vai ter a sua vida aí, o restante da sua vida, porque você já é velho, para viver. Agora, se você não negar, a gente preparou um caldeirão de óleo de azeite fervendo, e você vai morrer, literalmente despedaçado pelo óleo fervente. João, segundo a tradição, não nega Jesus, pelo contrário, continua firme. O imperador agora vai dar a sentença, e João é jogado no caldeirão de azeite fervendo. Só que o detalhe acontece, é que segundo a tradição, João não sofreu dano algum, ele saiu ileso. Alguém diz: pregador, e você acredita nessa tradição? Eu digo para você, eu sou tendenciado a crer, porque eu acredito que o meu Deus não se limitou apenas nos milagres do passado, ele continuou operando. É tanto que, se nós viajarmos na Bíblia, milagres extraordinários como esse já ocorreram. Em Daniel capítulo de número 3, dos versículos em diante, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego é lançado na fornalha de fogo por não se prostrar diante da imagem. Detalhe, irmãos, na Babilônia você poderia servir a Deus desde que você se encurvasse a estátua. É tipo assim, você adora a Deus de noite, mas de dia você escuta a música do mundo. Você adora a Deus de noite, mas dá uma encurvadinha para as coisas do mundo. Você poderia. Só que o jovem diz: eu não vou dividir a minha adoração com Nabucodonosor e o Senhor. A adoração é suprema para ele. Não se prostra. Aí o rei mandou aquecer 7 vezes a fornalha. Os 3 jovens é lançado para dentro da fornalha de fogo. E o mais interessante é que a Bíblia diz que do lado de cima o rei olha e diz: vem cá, eu não mandei lançar 3? Sim, meu rei, mas eu estou vendo 4 homens aí. E eles estão fazendo o quê? Passeando. Aleluia. E essa expressão é muito forte. Ele diz: eu vejo 4 homens passeando. Por que é forte? Porque passear é diferente de andar. Andar, você pode andar triste, cabisbaixo, desanimado. Agora passear, só passeia quem está feliz. Ele está dizendo assim: joguei para dentro da fornalha. Eles estão alegres, passeando com um 4 homem que a gente nem conhece, e ele é semelhante à imagem dos deuses. Em Atos capítulo de número 18, versículo de número 7, quando o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, está na ilha de Malta, durante a noite o frio toma de conta. Eles agora vão acender uma fogueira, e antes de acender, a serpente morde o apóstolo Paulo. Os bárbaros da ilha olharam e disseram assim: agora a gente vai só aguardar, porque depois que a serpente morde, o primeiro sintoma é o inchaço, e o segundo é a morte. E eles ficaram aguardando. Só que passou 10 minutos e nada, passou 20 minutos e nada, passou 30. Alguém diz: só pode ser um semideus, porque a serpente não lhe fez mal algum. Mas na verdade não é que ele era um semideus, é que eu acredito na palavra que tem em Salmo de número 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, mesmo diante das mortes, das sentenças, Deus livrou. Quando Deus livra João, agora o imperador, como sentença,
vai mandar ele para a ilha de Patmos, que ficava mais ou menos 55 quilômetros do sudoeste da Ásia Menor, exatamente onde se localizavam as 7 igrejas da atual Turquia hoje. João vai ser enviado para a ilha de Patmos, que servia como uma espécie de uma prisão. E o que era para ser uma prisão? E o fim do ministério do apóstolo João foi o lugar onde Deus decidiu se mostrar para ele as maiores revelações da Bíblia. Chama-se Apocalipse. Nem a tecnologia mais avançada, nem o jornal mais atualizado é mais atual do que o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é mais atual do que o jornal que vai publicar amanhã ainda as suas notícias. O que parecia o fim do ministério do apóstolo João, na verdade era o início. Deus estava mostrando a ele agora as suas grandezas de revelação. Tem um hino da harpa que eu acho sensacional, que ele diz assim, ó: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Quando você pensa que é o fim de tudo, que não dá mais certo, é o momento que Deus pega o homem e diz: agora é só o começo, porque eu vou te revelar, vou te levantar de novo, vou te renovar. E o que para o homem é o fim, para Deus é o início de uma grande jornada que ainda está por vir. Pois bem, Deus agora vai revelar um dos livros mais fantásticos. Para quem quiser, toda quarta-feira eu estou dando um seminário de escatologia aqui na Adevipa, na Seixas Correia, a partir das 7h30. Quem quiser ir, gratuito, e ainda tem certificado no final, só sobre o livro do Apocalipse. João agora vai receber essa revelação dos céus. No capítulo 1, ele apresenta o Cristo glorificado. No capítulo de número 2 e 3, as características do Cristo glorificado, ela vai ser distribuída para cada igreja da Ásia Menor. Mas o meu objetivo aqui com vocês é falar dessa igreja chamada Laodiceia. Essa carta é uma carta muito forte pela situação da igreja. Laodiceia, na verdade, esse nome ele vai receber a partir de Antíoco Theo II, quando ele conquista Laodiceia, que anteriormente é chamada de Dióspole. Ele vai colocar o nome de Laodiceia como homenagem à sua esposa. A sua esposa se chamava Laodice, por isso Laodiceia era uma homenagem que ele fez ali. Existem pelo menos 4 características principais dessa cidade que eu preciso falar para você, porque Deus vai trabalhar com cada uma dessas características no conteúdo da carta. Primeira característica: a cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Os milionários de Roma habitavam na cidade de Laodiceia. É tanto que no ano 17, quando houve o primeiro terremoto, Roma interferiu com ajuda. Porém, no segundo terremoto que houve na cidade de Laodiceia, no ano 70 mais precisamente, quando Roma tentou interferir com ajuda financeira, os moradores disseram: a gente não precisa da sua ajuda, nós temos condição suficiente para levantar a cidade de novo. Cidade extremamente rica. Segunda característica da cidade de Laodiceia eram as suas águas. A cidade de Laodiceia, vê se você consegue imaginar comigo, ela ficava situada no vale do rio Lico. Então como é que funcionava? De um lado ficava a cidade de Herápolis, que era conhecido pelas suas águas quentes. Do outro lado ficava a cidade de Colossos, conhecido pelas águas frias. E o encontro dessas duas águas era exatamente na cidade do meio, que era Laodiceia. E essa mistura da água fria com a água quente deixavam com que suas águas fossem mornas. E segundo os arqueólogos, dizem que as águas de Laodiceia eram águas transparentes, cristalinas, a ponto de te atrair com a aparência, mas era desprezada pelo conteúdo. Alguém olhava e dizia que água boa, mas quando experimentava, a primeira vontade que vinha era a vontade de colocar de novo para fora, porque a água morna, no primeiro sintoma, é a ânsia do vômito. Terceira característica da cidade de Laodiceia: eles fabricavam lá, a medicina era muito avançada de Laodiceia. Eles fabricavam através de um pó frígio,
colírio para os olhos, o que trazia muito rendimento para a cidade. Pessoas de outros países iam para aquele lugar comprar o colírio, porque era algo que facilitou muito. De acordo com que você vai envelhecendo, a sua visão ela vai sendo prejudicada. E aí esse colírio facilitava, muitas pessoas iam para lá para a compra desses medicamentos, que era tão avançado. O quarto era a indústria. Eles fabricavam vestimentas de lã preta. Normalmente na Bíblia, as vestimentas eram feitas de lã branca. Agora lá eles faziam as vestimentas mais difíceis, que era de cor preta. Ou seja, muitas pessoas iam para lá copiar as suas vestimentas e levavam para reproduzir. Essas quatro características, queria que você gravasse bem, porque ao longo dos versículos 14 ao 21, Jesus vai trabalhar exatamente com essas características. No versículo de número 14, agora entrando para a nossa mensagem, ele começa dizendo: ao anjo da igreja. Existem duas posições aqui. Primeiro, tem gente que pensa que o anjo aqui é seres angelicais. Segundo essa teoria, eles acreditam que a palavra ângelos no grego, ela nunca é atribuída a homens, em nenhuma ocorrência do Novo Testamento. Sendo assim, eles acreditam que o anjo aqui seria seres angelicais. Do outro lado, existe uma segunda posição que eu acredito ser melhor, que o anjo da igreja aqui seja o pastor da igreja. E por que eu creio que o anjo da igreja é o pastor? Porque ao longo do Novo Testamento, Deus nunca deu autoridade de doutrinar e de liderar igreja para anjo nenhum. Se você for olhar de Mateus a Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma referência de Deus dar autoridade a anjo nenhum, uma autoridade doutrinária ou eclesiástica. Pelo contrário, a Bíblia sempre utiliza o homem. Por exemplo, para facilitar melhor, em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 16, o autor desconhecido diz: Deus não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17, ele diz: obedecei aos vossos líderes, sejam submissos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de prestar conta no dia do juízo. Ou seja, Deus sempre levantou homem e não anjos. É tanto que no livro do Apocalipse, quando a igreja for arrebatada, no capítulo de número 14, os anjos vão pregar, porque a igreja não estará mais aqui. Ou seja, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, para as 7 igrejas, todas elas ele começa dizendo ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor. Por que ele se refere primeiro à liderança? Porque a liderança é a representação legal de Deus aqui na terra. Vou facilitar para você entender. Quer conhecer um pastor de uma igreja? Conheça a sua igreja. Se a igreja for uma igreja que gosta de Bíblia, glória a Deus, é porque o pastor gosta de Bíblia. Se a igreja for uma igreja de oração, glória a Deus, é porque o pastor é de oração. Se a igreja for uma igreja liberal, é porque o pastor da igreja é liberal. A igreja é o reflexo do pastor. Quando acontece um problema, quem é que vai ser chamado a atenção? A liderança. Você tem um conjunto de senhores, por exemplo, e está tendo problema. Você acha que o pastor vai falar com todo mundo? Não, ele vai chamar com quem ele deu autoridade, para a liderança das senhoras, porque a liderança é influência. Por isso que antes de Deus falar com a igreja, Deus primeiro fala com o pastor da igreja. Aí alguém diz: o pastor trouxe a doutrina para mim hoje, o pastor falou diretamente para mim, o pastor está com marcação em mim, mas na verdade não é. Deus cobra primeiramente do pastor, para o pastor falar para a igreja. Por isso que nas 7 cartas ele diz ao anjo da igreja. Segundo, ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Segunda coisa que nós devemos observar no livro de Apocalipse 2 e 3 é que, se você folhear todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas elas, Jesus se apresenta com uma característica diferente. Já parou para pensar? E por
que Jesus se apresenta com característica diferente, Breno? Porque a característica com que Jesus se apresenta está estreitamente ligado com o conteúdo da carta e a situação da igreja. Não entendi? Vou explicar para você. Em Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8, para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que é o primeiro e último, o que morreu e ressuscitou e está vivo. Por que ele se apresenta dessa forma? Porque lá na igreja de Esmirna tinha gente que ia ser presa durante 10 dias e tinha gente que ia ser morta. Ele está dizendo para a igreja: eu sou a ressurreição, e ainda que vocês morram nessa perseguição, eu dou vida para vocês. Em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12, para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a sua boca uma espada de 2 gumes. Por que ele se apresenta dessa forma? Porque no conteúdo da carta se revela. Na igreja de Pérgamo tinha gente que estava seguindo a doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Balaão é aquele profeta que profetizou que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Balaão é o mesmo que profetizou a estrela que guiou os magos no nascimento de Jesus. Mas o mesmo Balaão que profetizou Israel era o mesmo que lançava tropeço com prostituição e idolatria. E tinha gente seguindo os passos do profeta Balaão na igreja. E tinha gente seguindo a doutrina dos nicolaítas, que se dizia fazer parte do cristianismo, mas negava Cristo e aceitava a prostituição. E Deus diz: se não se arrepender, eu vou pelejar com a espada que está na minha boca. A forma como ele se apresenta e o conteúdo da carta. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 18. Igreja de Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Por que ele se apresenta dessa forma? Porque lá na igreja de Tiatira tinha uma mulher, uma profetisa chamada Jezabel. E essa profetisa profetizava na igreja, mas depois do culto se deitava com os irmãos na cama do adultério. Aí Deus diz: diga lá para eles que eu vou prostrar ela e quem com ela se deita, e matarei os filhos do adultério, e todo mundo vai saber que eu vejo tudo e eu sou do mente e coração. A forma como Deus se apresenta está estreitamente ligado com o conteúdo da carta. Por isso que são características diferentes. Porque Jesus é a necessidade que a igreja precisa. Como é que funciona na prática? Para o desobediente, ele se apresenta como a correção. Para o aflito, ele se apresenta como socorro. Para o homem cachaceiro lá fora, ele se apresenta como a libertação. Jesus é a necessidade que o homem precisa. Detalhe: lá em João, capítulo de número 8, versículo 58, Jesus diz assim: ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é muito forte. Por quê? Porque Jesus está atribuindo um título que pertencia a Deus no Antigo Testamento. Na verdade ele é Deus. Lá em Êxodo capítulo de número 3, dos versículos 13 e 14, Moisés diz: Senhor, quando a gente sair do Egito e o povo perguntar o teu nome, como é que eu vou te apresentar para eles? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. No hebraico é: eu serei o que serei. Alguém diz assim: mas por que Deus não apresentou o nome próprio? É porque, em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu serei o que serei. Como assim, Deus? É que no deserto, quando eles tiver fome, eu serei o Deus do pão. Quando tiver sede, eu serei o Deus da água. Quando precisar de carne, eu serei o Deus da carne. Quando precisar de livramento, eu serei o Deus do livramento. Ou seja, não há um nome específico. Eu sou a necessidade que o povo precisa. É assim que ele se apresenta. Aí ele continua, versículo de número 15. Conheço as tuas... Isso é muito forte. Porque também essa mesma expressão ela se repete nas 7 igrejas. Nas 7 igrejas ele vai dizer: conheço as tuas... Deixa eu dizer um negócio para você. Obra não salva ninguém. Não é o que eu faço que vai me dar crédito de salvação. Eu
fiz isso, então eu sou salvo. Eu vou fazer aquilo para me ser... Não. Obra não é mérito de salvação de ninguém. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras. A salvação é pela graça mediante a fé. Agora, existe um paradoxo que muita gente deixa de lado. Eu quero trazer aqui para você. Ninguém é salvo pelas obras. Todavia, não existe um salvo que seja salvo que não tenha obras. Eu vou repetir que você vai gravar isso na sua cabeça. Ninguém é salvo pelas obras. Todavia, não existe um salvo que seja salvo que não tenha obras. Por quê? A obra não é causa da salvação, mas ela é o resultado da salvação. O crente que é salvo em Jesus, ele produz. Tiago capítulo 2, versículo 14, ele diz que a fé sem obras ela é morta. Como é que essa fé que eu professo não me faz gerar nada no reino de Deus? Em João capítulo 15, dos versículos 1, 2 e 3, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, crente, que não der fruto, corta e lança fora. Mas todo aquele que produz, limpa para que produza cada vez mais. Aleluia, Jesus. Em todos os julgamentos finais, a pauta é obra. Quer ver um exemplo? Dou para você. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 13. Juízo do trono branco. Cada um foram julgados segundo as suas obras. Tribunal de Cristo, segundo as Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 10 está escrito: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta de todas as obras que fizemos por meio do corpo, quer boas, quer ruins. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 12, porque cada um prestará conta de si para Deus. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 12: eis que em breve venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Julgamento das nações, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 31. Quando Jesus voltar em glória, vai colocar à direita os salvos, à esquerda os perdidos, e vai dizer aos salvos: vinde bendito do meu Pai. Por quê? Tive fome e me deste de comer, obra. Tive sede e me deste de beber, obra. Fiquei preso e me visitaste, obra. Aos perdidos, ei, vamos para o fogo eterno. Por quê? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fiquei nu e não colocaste uma roupa. Obras. Então a obra não é causa de salvação, mas ela só mostra o que eu já sou, salvo. Quando eu vejo um crente que ele não produz nada na igreja, eu entendo que ele não é salvo. Porque o salvo ele produz, é consequência do salvo. E se a minha fé não me faz produzir nada, Tiago diz que é uma fé morta. Aí ele diz: conheço as tuas. Por que ele fala conheço? No grego aqui, o conhecer fala de profundidade, de intimidade. Alguém que está presente. Por que ele fala conheço as tuas obras? Porque lá no julgamento no tribunal de Cristo não é para ímpio, é para crente. E sabe o que vai ser julgado lá? Não é as obras, é a qualidade das obras. Porque para Deus não é só de qualquer jeito, tem que ter qualidade. Para Deus tem que ser perfeito. Um exemplo para você entender. Lá em Levítico 22, 17 funciona o seguinte, no Antigo Testamento, tá? Quando alguém pecava, como é que funcionava? Vamos supor, pequei. Agora o pecador, ele tinha que ir até o mercado. Escute bem, sem conversar. O pecador tinha que ir até o mercado. Quando chegava lá, alguém diz: comprava qualquer animal. Negativo. Em Levítico capítulo 22, versículo 17, Deus especifica o animal. Por quê? A adoração e a oferta que eu tenho que levar para Deus não é aquilo que eu quero dar, é aquilo que Deus quer receber. Então eu tinha que comprar de acordo com o que Deus especificou. E era qualquer animal? Não. Sem mancha, sem defeito e sem mácula. Comprei o animal, agora eu vou levar para o templo. Não. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui cria gato ou cachorro assim,
Mais de 3 anos, 2 anos. Gato, é? Gato, né? Quantos anos? 3 anos. Se ela morrer, vai ficar triste, né? Porque tu já criou um vínculo com ela, já está fazendo parte da família. Escuta, pega esse exemplo. Quando você comprava um animal, você não levava para o templo, você levava para casa. E durante um ano, você tinha que cuidar da oferta, com cuidado máximo, para nesse período de um ano, ela nem se machucar e nem ficar manchada. Porque antes de levar para o templo, primeiro se prepara a oferta em casa. Ninguém prepara a oferta para Deus aqui no templo. A oferta começa dentro de casa para levar para o templo. Preparava a oferta, criava um vínculo com o animal. Pegava o animal depois de um ano, levava para o sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal. Então aqui havia a transferência de pecados, e o sacerdote matava o animal. E os historiadores dizem que quando o animal morria, os judeus voltavam chorando pelo vínculo que ele tinha com o animal. Porque o maior propósito de Deus não era com o animal morto, era com o sentimento causado no pecador. Entendeu? Porque muito mais do que cantar, tem que ter sentimento quando canta. Muito mais do que pregar, tem que ter sentimento quando prega. Muito mais do que orar, tem que ter sentimento quando ora. É por isso que no Salmo 51, quando Davi adultera com Batseba e vai premeditar a morte de Urias, e Deus começa a revelar a ele que ele é um adúltero, aí Davi se aquebranta diante de Deus e escreve o Salmo 51. Aí lá no final do Salmo 51 eu acho extraordinário, porque lá no final do Salmo 51 Davi diz assim: Deus, sacrifícios e holocausto tu não quiseste, senão eu te daria. Davi está utilizando a lei: Senhor, eu pequei, eu quero te dar a oferta, mas tu não quis a minha oferta, tu não quis o sacrifício. Mas ele termina dizendo assim, ó: mas o que tu quiseste é um coração aquebrantado. Aí ele termina: um coração contrito e aquebrantado Deus não despreza. Em outras palavras, não é o animal, é o sentimento que Deus queria de Davi, arrependido pelo pecado. É porque tem gente que quer adorar a Deus de qualquer jeito, irmão. Só que para adorar a Deus tem que começar a preparar em casa, e tem que vir de dentro para fora. Porque se for só de fora, eu vou me tornar apenas um fariseu religioso da lei, bonito por fora e um sepulcro caiado, por dentro horrível, fedendo, podre, já morto há muito tempo. Sentimento, porque a qualidade das obras Deus vai requerer no tribunal de Cristo. Conheço as tuas obras, ele diz, que nem és frio e nem é quente. Quem dera você fosse frio ou quente, mas assim porque você é morno, nem é frio e nem é quente, estou prestes de vomitar da minha boca. Primeiro elemento que eu falei para você das características, né, que eu citei. Primeiro elemento que Deus trabalha é com as águas deles. Deus estava dizendo assim, ó: vocês estão semelhantes às vossas águas, que nem mesmo vocês suportam. Eu acho legal as pregações dos americanos, muito homem de Deus. E lá nos Estados Unidos eu fui acompanhar uma mensagem uma vez, um dos grandes pregadores lá, e eles pregam com ilustração, né? Que é diferente, que no Brasil a gente só prega aqui com a Bíblia aqui. Eles pregam com ilustração. E ele pregando sobre Laodiceia, ele colocou um copo assim em cima do púlpito da igreja. Aí ele, no meio da igreja toda, ele colocou Nescau, depois ele colocou café, depois ele colocou refrigerante, depois ele colocou suco, depois ele colocou um bocado de bebida, misturou tudo e disse: quem é que tem coragem de tomar? A igreja toda parou. Ele disse: assim como estava esse copo, era a igreja de Laodiceia. O que é ser morno? É ser um crente cheio de mistura. Meu Deus. Ele nem é totalmente crente, é forte, mas também nem é totalmente do mundo. Aí ele fica sempre no meio termo. Ele passa uma semana na igreja e uma semana no mundo.
uma semana na igreja e nunca se firma, e uma semana no mundo. Uma hora ele louva a Deus, lá na casa ele está falando palavrão. Uma hora tá na igreja, em casa está ouvindo uma músicazinha secular que não faz pecado. Uma hora está na igreja e lá fora está falando de todo mundo. Essa mistura só dá ânsia de vômito no Deus Todo-Poderoso. E nós estamos vivendo uma época de uma igreja morna. Porque hoje pode tudo. Se o camarada hoje quiser ser homossexual e crente, ele pode, porque tem igreja liberal que aceita. Se o cara quiser ser crente e não largar o pecado de estimação dele, ele pode, porque tem igreja que aceita ele do jeito que ele é. E essa mistura, essa mescla, Deus só tem ânsia de vômito. Você parou para pensar? Vocês estão como as águas de vocês, nem vocês suportam. Aí ele diz algo que, versículo 17: porque você diz, estou rico e abastecido, e não preciso de coisa. E eu acho que aqui é a parte mais delicada do contexto todo. Porque agora Jesus está revelando o que eles falavam dentro da igreja. E o que é que eles falavam? Estou rico e abastado. Eles estavam corretos. Eles eram ricos, tá? Só que o ponto que mata aqui é quando ele diz assim, ó: estou rico e abastecido, e de nada tenho falta. Sabe o que é isso aqui? A gente chama na teologia de materialismo. O material está substituindo a necessidade espiritual de muita gente. Meu Deus. A igreja era tão rica, que não conseguiu sentir a falta da espiritualidade, a ponto de dizer, não preciso de nada. Só que nessa igreja, lá no versículo 20, um pouquinho mais na frente, vai dizer assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrar. Só entra quem está do lado. Então era uma igreja que tinha tudo, mas não tinha a presença de Jesus. Era a única igreja que fazia culto, mas não tinha a presença do principal, que era Jesus. Jesus estava do lado de fora, mas quem estava do lado de dentro estava dizendo o quê? Não tenho falta de nada, e tendo falta de tudo. Mas o que é que fazia eles dizer que não estavam precisando de nada? O materialismo. Um exemplo para você. O camarada é crente, espiritual. Ora Jesus todas 3 horas da tarde, faz o devocional, leitura bíblica, papo. De repente ele ganha um celular. Celular não é pecado. Deixar bem claro que não sou nem aqui alguém que professa heresia, jamais. Celular não é pecado, tá? Tanto que eu estou utilizando a minha Bíblia grega aqui, tá? Celular não é pecado. Aí o camarada ganha um celular. Aí ele começa o quê? Aí na rede social, nada contra, mas a dopamina nos réus que tem é gigantesca. E você só consegue observar a dopamina que tem nos réus quando você quer largar. Porque quando você está no réus ali do Instagram, você vai vendo vídeo, 4 horas da tarde, 6 horas, eita, já deu hora de eu trabalhar, me atrasei. Aí tem gente, porque assim, ó, para você criar um hábito, demora 1 mês segundo a ciência. Mas para você perder é só um dia. Aí você cria um hábito. Toda 3 horas da tarde você está ali lendo a Bíblia, orando, pá. É só você deixar. Não, hoje eu não vou ler a Bíblia não. Hoje eu não vou orar não. Aí amanhã perde também o orar. Aí esse camarada que era fervoroso começou a deixar de orar às 3 horas da tarde como ele fazia. Aí alguém diz, mas ele não vai sentir falta? Não. Por que não? Porque no mesmo horário que ele orava, o materialismo está suprindo temporariamente a necessidade dele, fazendo que ele não sinta a falta naquele momento. Aí tem gente que está na igreja, ele louva a Deus, ele prega, ele ora, aí ele diz assim, não está faltando
nada. Só que já está fazendo tudo há muito tempo. Porque o materialismo tomou de conta. Tem gente que Deus não dá muitas coisas para ele, porque se Deus der, ele vai sair da igreja. Porque ainda não tem estrutura para receber. É por isso que Deus primeiro te prepara para depois te entregar alguma coisa. Porque tem gente que quando recebe, ele esmurece. Eu estava dando aula de escola bíblica esses dias, e uma vez o aluno me perguntou: Breno, como é que eu conheço quem é um verdadeiro adorador? É só você ir para João 4,24, né? Mentira, não respondi isso não. Mas João 4,24 também é a resposta, tá? Mas eu disse, para você, aí eu fiz uma enquete lá com os alunos da escola bíblica. Eu disse, para vocês, o que é um verdadeiro adorador? Como é que eu consigo identificar? Aí os alunos unanimemente, foi assim, algo sensacional. Verdadeiro adorador, professor, é aquele que adora a Deus quando tudo vai mal, quando está faltando as coisas. Eita glória. Isso é unânime, né? Aí eu disse, mas está errado. Aí eles ficaram assim, está errado. Adorar a Deus quando falta alguma coisa é muito fácil. Está faltando, você vai pedir mesmo. Até o ímpio, quando está na briga, pega um crente e diz, olha por mim que eu estou passando uma luta grande. Se possível, até visitar a igreja. Aí eu disse a ele, verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus quando tudo vai bem, quando não está faltando nada. Aí esses caras, sério, porque quando não falta nada, eu deixo de orar. Quando tudo vai bem, eu falto da igreja para passear. Quando tudo está bem, eu esqueço meus devocionais que eu fazia. Então é mais fácil eu adorar quando eu estou na peia, porque eu estou precisando, do que adorar a Deus quando eu estou confortado. O adorador adora a Deus quando tudo vai bem, porque ele não deixa o ritmo e o hábito de lado. O materialismo não é brincadeira. O materialismo tem tirado a unção de muito crente. O materialismo tem tomado de conta. As nossas igrejas não lêem mais a Bíblia, irmão. As nossas igrejas não pregam mais a palavra. Os nossos crentes, a maioria são analfabetos bíblicos, não sabem o que é graça, não sabem o que é sacrifício, não sabem o que é Antigo Testamento, não sabem o que é Novo, não sabem o que é profeta, não sabem o que é sacerdote. Os básicos dos básicos a gente não sabe. Porque a gente só aprendeu o que é profecia, revelação, gritaria. E aí chega lá fora e se enche de materialismo, se enche de pastor de internet que fala um bocado de heresia, aí chega na igreja quer confrontar pastor, aí chega na igreja achando que é melhor do que todo mundo e não sabe de nada. Estou rico e abastado e de nada tenho. Deixa eu dizer, a boca revela quem você é. Eita Jesus. Não entendi, vou usar a Bíblia. Mateus capítulo 12, versículos 34 a 37. Jesus diz que o bom homem do seu bom tesouro tira bons tesouros ali. E a árvore é conhecida não pela aparência, mas pelo seu fruto. Aí lá no versículo 36 ele diz assim, ó: todos vocês vão prestar conta no dia do juízo de cada palavra frívola que sair da vossa boca. Sabe o que é uma palavra frívola? É aquela palavra que você está lá no colégio, está na faculdade, está no trabalho, conversando com o pessoal, aquelas palavras que você acha que não tem nada a ver, você vai prestar conta. Aí ele termina no versículo 37 dizendo assim, ó: porque um vai ser condenado pelo que fala, e outro vai ser justificado pelo que... E nos versículos anteriores ele diz, a boca fala aquilo que o coração está. A palavra coração na Bíblia, toda vez que você vê a palavra coração, substitua por mente. Naquela época eles observavam o coração como a mente. A boca só fala aquilo que a mente está. Quer conhecer um crente? Conversa meia hora com ele. Se meia hora ele falar de tudo menos a Bíblia, porque ele está cheio de tudo menos a palavra de Deus. Porque a boca revela quem você é. É, pregador? É. Lá em Apocalipse capítulo de número 13, sabe como é que alguém vai identificar o falso profeta? É porque o falso profeta é uma besta que sai da terra e ele tem 2 chifres. Por que 2 chifres? O versículo explica. Porque ele vai ter a aparência de cordeiro, mas a fala é de dragão. Ou seja, vai tentar enganar com a aparência, mas a fala dele vai revelar quem ele é. Então a boca denuncia. Ou seja, quem está auto se denunciando é a própria igreja. A gente não precisa de nada. Vocês que estão dizendo isso. Aí Jesus vai dizer assim, ó:
E não sabeis que vocês é desgraçado, em algumas traduções, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí alguém vai dizer assim: pregador, isso aqui é contradição. Por quê? Como é que Jesus estava dizendo que eles eram pobres, se na verdade eles eram ricos? Jesus está dizendo que eles eram cegos, mas não era lá que eles fabricavam colírio para os olhos? Jesus estava dizendo: vocês estão nus, mas não era lá que se fabricavam as melhores roupas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a riqueza de vocês, que vocês possuem, não é suficiente para comprar a pobreza espiritual que está dentro da igreja. O colírio que vocês ajudam todo mundo não é suficiente para ajudar nem a visão espiritual de vocês. E mais, a vestimenta que vocês fabricam não é capaz de cobrir a nudez espiritual. Mas eu digo para vocês, eu aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, a fim de que se vista, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Ou seja, em outras palavras, o material vocês têm muito, mas se quiser ouro de verdade, vestimenta de verdade, para ajudar vocês, tem que comprar de quem? Quem é que cobre o homem? Senhor. Quem é que dá a visão espiritual ao homem? É Deus. Quer algo? Vai orar. Quer dons espiritual? O apóstolo Paulo diz: buscar os melhores dons, está lá. Tem que buscar, né? Ah, vou sentar na minha cadeira, vou esperar do céu não cair. E tem gente que tem dom e é negligente. Porque alguém diz: eita, o Breno é professor da escola bíblica, é professor de seminário e dá aula de teologia. Aí eu digo assim: meu irmão, é um dom que eu recebi lá atrás, mas esse dom eu tive que praticar buscando a Deus todo dia. E todo dia, se eu não ler, eu vou ficar para trás. Que a Bíblia é uma fonte inesgotável, conhecimento gigantesco. E quem é que dá? É o Senhor. Então Deus estava dizendo para a igreja: ó, tem uma forma de vocês resolver o problema de vocês. Quer cobrir a nudez que está há muito tempo imperando na igreja? Quer voltar a enxergar de novo que vocês estão enxergando? Imagine uma igreja cega. Imagine uma igreja cheia de nudez. Imagine uma igreja que há muito tempo era pobre. Compra de mim. Aí ele diz assim, ó: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Eu ia querer ter um pouquinho mais de tempo para falar disso aqui, mas eu vou pular, vou fechar no versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele... Eu quero finalizar aqui, querer falar do versículo 19, mas vou finalizar aqui no versículo 20. O versículo 20, eu divido ele em três formas. Primeiro, o desejo de Jesus. Ele diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele será... Ceia é comunhão na Bíblia. E a igreja tem que aprender a ter comunhão, irmãos. Até porque não existe céu da Assembleia de Deus, céu da denominação da Montese, da Tempo Central, da Adevipa, da não sei o que. O céu é para todo mundo. É porque fica um bocado de crente na rede social, um atacando o outro, um criticando o outro, e a igreja vai perdendo credibilidade. Inclusive, irmão, tem irmãos de mesmo ministério que um não fala com o outro, que um não consegue perdoar o outro. E a nossa guerra não é contra o nosso irmão. A nossa guerra é lá fora. É contra principados e potestades. É contra o meu próprio eu. E a gente está guerreando com a guerra errada. Essa guerra não é tua. Não adianta eu criticar irmão A, criticar pregador B, criticar... Não, irmão, essa guerra não é para você não. A gente tem um adversário. Falei isso ontem na doutrina. Eu disse: irmãos, tem gente que pensa que o diabo é adversário de Deus, como se tivesse uma guerra lá. O diabo nunca foi adversário de Deus, nunca. Até porque o diabo é criatura, Deus é criador. Irmão, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Sabe o que é onipresente? Capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem o diabo tem isso. Se o diabo estiver aqui no Bom Sucesso e querer estar na Granja Portugal, ele tem que sair daqui para ir para lá. Ele não tem essa capacidade. Não tem nem comparação.
O diabo é adversário de quem? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, ou seja, o diabo é adversário da igreja. A gente está guerreando uma guerra que não é nossa. Eu estava vendo uns vídeos aí, eu preciso citar aqui, não estou nem sei mostrar hoje. Tem um jovenzinho aí, tem uns erros teológicos gigantescos aí, mas os crentes fizeram meme de toda forma que até os ímpios estavam fazendo meme, e um escândalo gigantesco, e a igreja perdeu a oportunidade tão sensacional que é. A gente perdeu a oportunidade de pregar o evangelho para fazer meme. A gente fica crente curtindo, crente dentro da igreja fazendo dancinha, a gente perdeu o foco. A gente é crente de teoria e ateu na prática. A gente crê que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas a gente vive como se Jesus não fosse voltar a qualquer momento. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. A gente prega, a gente usa esse versículo aqui para o ímpio lá fora, para culto campal. Só que esse versículo aqui é para a igreja, que a gente se confunde muito. Esse versículo aqui é para a igreja. Está cheio de igreja como nós dissemos. Tem culto, tem liturgia, tem toda uma organização. Só não tem a presença de Jesus. Por que não tem? Porque Jesus explica: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Por que a igreja de Laodiceia não tinha mais a presença de Jesus? Porque faltou a sensibilidade de ouvir Jesus falar na igreja. E quando eu deixo de ouvir Jesus falar e coloco o homem para falar, aí Jesus vai perdendo espaço. E a igreja vai começar a se encher de ego, se encher de ego. E a gente pensa que a igreja está crescendo, mas na verdade ela está se perdendo. Pode ter louvor, pode ter o melhor cantor da noite, pode ter o melhor pregador renomado, pode ter o melhor doutor dentro da igreja, pode ter o cara mais formado. Irmão, se não tiver a presença de Jesus, está faltando tudo no culto. Antigamente alguém ia chamar, nada contra cartaz, tá? Nada contra cartaz, me respeite, isso na minha opinião. Nada contra. Antigamente quando a gente chamava o crente para a igreja, antigamente, irmão, eu sou crente desde pequeno, a irmã dele não conhece. Antigamente a gente chamava alguém para a igreja, vamos para a igreja, por quê? Jesus cura, liberta, Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode resolver o teu problema. Hoje, vamos para a igreja, por quê? Não, porque o pregador que vai estar lá é um ex-pai de santo, quem vai estar lá é um ex-camarada, levou 15 tiros, é um traficante, e agora a pessoa vai para a igreja, não é nem por conta da palavra, é por conta do pregador que vai estar lá. Estava lá em casa esses dias, nada contra também a pregador renomado, tá? Eu acho que a gente também tem que buscar a Deus e ler palavra também para não pregar heresia. Uma vez o cara disse assim: Breno, vamos ali, porque o Júnior Trovão vai estar lá. Não, nada contra, como eu estou dizendo, não estou falando nada de pessoal de ninguém não. Estou usando só o nome dele, que é uma das referências conhecidas de pregador. Ele disse: meu irmão, não vou não. Mas eu Júnior Trovão, eu tenho um culto de doutrina na minha igreja. E o que ele vai pregar lá não é nada mais diferente do que eu vou ouvir na minha doutrina. Só que se enche de pessoa lá, uns para tirar foto, outros para ver o homem falar alguma coisa, e poucos interessados em relacionamento realmente com a palavra de Deus, irmão. Se for para ouvir a palavra, tudo bem, desde que você não perca o compromisso da sua igreja. Tem crente que desde ir para o culto da sua igreja vai ouvir pregador A, pregador B, como se fosse a estrela gospel. Se não tiver culto, pode ir, desde que você vá para ouvir a palavra, e não para levantar ego de ninguém, para bater foto, para postar, para dizer que viu alguém fulano ciclano. Porque hoje o homem está tendo mais aparência no culto, mais imagem do que o culto, do que o próprio Jesus. Hoje o cara vai pregar, fala mais da sua vida do que da palavra de Deus, fala mais do seu testemunho do que de Cristo, e Cristo está lá do lado de fora, batendo na porta e diz: eu quero falar, eu tenho uma oportunidade. Aí alguém diz: as coisas mudaram. Mudou não, quem mudou foi a igreja. Jesus ainda é o mesmo. Hebreus capítulo 3, versículo 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eis que estou à porta e bato. Aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Como é que ele bate? É assim? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então a forma que Jesus bate na porta é com a sua palavra. Tem canto que a gente vai pregar e o pastor diz assim: vai pregar o quê? Não, vou pregar aqui a palavra que preparei o esboço. Não, essa palavra aqui é muito...
Pesado, os irmãos não podem gostar não. Traz essa aqui. O que você vai trazer hoje? Qual o sermão hoje? Esse aqui. Não, esse não, está muito teológico. Traz esse aqui que é mais fácil. A gente está rejeitando a palavra de Jesus para colocar aquilo que a gente quer. E não me assusta, tá? Que o apóstolo Paulo já disse: haverá tempo em que os irmãos vão ter comichão nos ouvidos e vão querer ouvir só aquilo que lhe agrada e fazer da igreja como se fosse um restaurante. Tu chega no restaurante, aí tem um cardápio, aí você diz: esse aqui não quero não, esse aqui não, esse aqui eu quero. Aí a gente está fazendo o mesmo jeito da igreja. É o pregador fulano de tal, ah, então não vou não. É o ciclano, ah, mas é o fulano, então eu vou, tô lá. Não está escolhendo. Então, sabe quando é que Jesus está do lado de fora da igreja? É quando eu proíbo a palavra dele na minha vida. É quando eu perdo a sensibilidade. Eu estava pregando essa semana lá no Fluminense, no culto de jovens lá na festa. Eu perguntei aos jovens: de vocês aqui, uma pergunta retórica, quem de vocês já teve experiência com Jesus? De ouvir a sua voz? Não é aquele negócio de, eu estou ouvindo alguma coisa aqui na minha mente. Não, de ouvir a voz de Jesus mesmo. Sabe o que é ouvir a voz de Jesus? 1 Samuel 3,3. Samuel está prestes a deitar, antes que a lâmpada do tempo se apague. Deus diz: Samuel, Samuel. Aí ele vai lá, Eli, tu me chamou? Ele diz: vai se deitar que eu não te chamei não. Samuel, Samuel. Eli, tu me chamou? Vai se deitar que eu te chamei não. Terceira vez: Eli, tu me chamou? Na próxima vez que você ouvir, diga: eis-me aqui que teu servo ouve. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Ou seja, a forma como Deus falou com Samuel é como se Eli estivesse falando com ele, a ponto de Eli não ouvir, estando no mesmo ambiente, e Samuel ouvir. Ouvir, eu estou todo arrepiado. Ouvir a voz de Deus é tu estar no mesmo ambiente, alguém do teu lado não ouvir, mas você está ouvindo. Por quê? Tem gente que já perdeu a sensibilidade do Espírito Santo de ouvir a palavra de Deus. Aí ele só quer ouvir o que ele quer e ele deixa de ouvir a palavra de Jesus. Não quer, eu passei do tempo, peço perdão, passei 5 minutos, mas eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que nós estamos de palmas para Jesus. Que palavra rica, né, irmãos? Viu? Palavra rica. Irmãos, já são 9 horas. O que os irmãos dessem? 10 minutos, irmãos. Por favor, eu sinto a necessidade de abençoar a tua vida. Tá bom? Quero fazer aqui, irmão, uma oração. Quem está precisando de oração? Vamos ficar de pé. Só lembrando, irmãos, o Breno está com venda ali de brigadeiro, tá bom? O kit ali é R$10. Não deixe de ajudar, irmãos, tá bom? Compre. Tá bom? E se você comprar, deixa um pedacinho para mim, que eu divido com a Rochelle. Oi? O pregador. Viu? Irmãos, agora aqui, irmão. Vamos aqui, ó. Vamos para a sobremesa aqui espiritual. Meu Deus do céu. Vamos para a sobremesa espiritual. Fecha teus olhos, irmãos. Fecha teus olhos. Jesus, quero te agradecer, Pai, pela ministração do diácono Breno, por ele ter trazido essa rica mensagem, Pai. Que nós saímos daqui, Senhor, fortalecidos. Mas eu não posso, Senhor, encerrar este culto, Pai, sem antes, Pai, falar contigo, Jesus. Senhor, tem pessoas que estão aqui no meio de nós, Pai, que está precisando de cura, Senhor. Tem pessoas aqui, Pai, oprimidos, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedimos no teu nome, Pai, se crermos, Senhor, nós receberemos. Senhor, pois eu invoco o teu nome, meu Pai, para que o Senhor venha fazer milagres, Senhor, aqui nesta noite. Ah, Senhor Deus amado, a tua palavra diz, Senhor, que pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra, Senhor, não há de passar. A tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor vela para cumprir com a tua palavra. Ah, Senhor Deus amado, pois cumpra, Senhor, a tua palavra, Pai,
Pai, nas vidas que estão aqui, ó Pai. Ah, Senhor Deus amado, nós ouvimos também, Senhor, que a igreja tem um adversário. Ah, Senhor Deus amado, a tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra as potestades espirituais. Oh, decanta, alabaxi, decanta. Are anakmie analavashai. Nekabashi decanterei mi decanta lavashai. Senhor, eu repreendo, Senhor, esse demônio da opressão. Eu repreendo, Senhor, esse demônio, meu Pai, que está oprimindo esta alma. Ah, Jesus querido, esta pessoa que não consegue, Senhor, se reanimar, meu Pai. Glória a Deus. Jesus, entra dentro da residência dessa pessoa. Entra, Jesus. Expulsa esse demônio, Senhor. Vai entrando no quarto aonde esse demônio está oprimindo esta alma. Ah, Jesus querido, aonde o demônio está dizendo que ela nunca vai sair desta vida. Pois fica tu sabendo, Satanás, que a palavra do Senhor está entrando dentro desse quarto. A palavra, o verbo que é carne, isto está em tua ordem de bater em retirada, porque a glória do Senhor está entrando dentro do quarto. Quarto é lugar de intimidade. Oh, Hanarami canta, Labashi de cantarabachá. Ereme canterei, Hanalavashi. Cantarai me, Hanalavachá. Ere anakmi e anakide cantere analavachá. E me cante analakide analavashi. Arebe cante anarami e analavachá. E canterei me de cantere analavachá. Erei me canterei e analavashi. Canta canterei me de canta lavachá. Areca manaie canalavashi. Canta canterei mi e analavachá. Erei de canterei mi de canta lavachá. Araba canterei e analavashi. Erei mi canterei analami de canta lavachá. Ele está operando nesse lugar. Ele está operando nesse lugar. Ele está operando lá naquele lugar. Esse demônio vai sair daquele lugar. Essa enfermidade vai bater em retirada daquele lugar. Ele me cantereja na lavachá. Eu creio, Senhor. Oh, rabaquite analavashi. Ele me cantereja na lavachá. Arabacanterei me e analavachá. E se tu está sentindo o que eu estou sentindo nesse lugar, abre a tua boca para glorificar. 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 Vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele com teu glória a Deus. Adora, adora, adora. Oh, aleluia. Vai adorando, igreja, vai adorando. Senhor Deus, meu Pai, vai libertando o teu povo, Senhor. Liberta, Senhor, da prisão. Vai sair do Satanás de dentro dessa casa. Vai sair do diabo. Bata em retirada. Bata em retirada. Bata em retirada. Caia por terra, recanta. Seja curado desta enfermidade. Todo mal. Seja curado desta enfermidade. Seja curado. No nome de Jesus. Seja queimado agora de cantar a glória dele está na casa. 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 A glória dele está na casa.
Eu que estou neste lugar, aquele que abriu o teu coração, eu cearei com ele, para dar a minha salvação. O Senhor está quebrando correntes nesse lugar. Eu quero liberar. O Senhor está quebrando amarração. Eu quero desfazer. O Senhor está desfazendo. O Senhor está desfazendo. O Senhor está desfazendo. Glorifica, cantar na paz, porque vocês estão angustiados, porque estão pensando. Enche Jesus. Porque estão em nós pensando. Enche Jesus. Eu estou com vocês até o fim. Enche Jesus. Enche esta casa da tua glória, Jesus. Salva aquele que me busca. Vai curando nesta noite, Jesus. Eu estou aqui neste lugar. Vai curando, Jesus. Não tem mais que eu sou o teu Deus. Eu quero te Seja curado. Eu quero te livrar na voz da morte. Da morte eterna. Não é a morte física, mas a morte é espiritual. Se vós entendesse, cantará na voz o que eu digo, cantará na voz, vós não ficariam em dois pensamentos. Senhor, será que eu vou, Senhor? Eu não consigo cantar na voz. Cantará na voz, entrega o teu fardo a mim e eu vou carregar e cantar na voz. Troque com meu, porque meu fardo é leve e suave, cantar na voz. Eu estou neste lugar, não saio da minha presença, não saio do meu altar e cantar na voz. Eu estou aqui e cantar na voz. Não temas que cantar na voz, porque eu estou contigo, homem, e cantar na voz. Porque tu se acha tão pequeno e cantar na voz. Não estou eu te dando sabedoria, não estou eu te chamando para ter intimidade comigo. Eu sou o Senhor, Deus do impossível, ao Deus de Israel e Deus de Jacó. Porque tu temas, homem, cantará na voz, tome a tua posição. Venha até mim e cantará na voz. Busque intimidade e eu te darei autoridade, e eu te darei conhecimento e cantar na voz. Eu posso te capacitar, eu posso te capacitar muito além daquilo que tu imaginas. Muitas palavras negativas são lançadas contra a tua vida. Cantará na voz. Tome temor e cantará na voz. Tome a tua posição. É hora de mudança. É hora de uma posição. Não é mais tempo de brincar. Eu te trouxe até aqui. Eu te trouxe a este lugar. Foi para aprender a minha palavra. E eu vou te capacitar. E tu se tornará um grande homem da minha palavra. Ele cantará na voz. E todos que estão aqui, ele cantará na voz. Eu lanço agora renovo. Ele cantará na voz. Todo cansaço, toda fadiga, ele cantará na voz. Sejam todos renovados. Frieza espiritual, ele cantará na voz. Eu arranco agora, ele cantará na voz. E seja lançado todos no abismo do inferno. Todo o mal, ele cantará na voz. Que assola contra a tua vida, ele cantará na voz. Porque eu vou, ele cantará na voz. Aquele que me busca em espírito e em verdade. Já não dou mais atenção à minha palavra, ele cantará na voz. Oh, ele cantará na voz. Tem muitos lugares agora, ele cantará na voz, que só prega sobre a riqueza, ele cantará na voz, mas não prega sobre a minha vinda, ele cantará na voz.
e não tem mais chance para aqueles que se perderam. Mas eu digo para a minha igreja, todos aqueles que foram embora, ele cantará na voz, todos eles ouviram a minha palavra, ouviram a minha palavra da salvação. Eu dei uma chance, eu pelejei, mas não deram atenção. E vós hoje tem a chance de ser uma criatura diferente, uma pessoa recantará na voz cheia do meu espírito. Recantará na voz, recantará na voz. Eu digo para a minha igreja, ajudai um ao outro, recantará na voz, porque onde eu estou, recantará na voz. Não entra miséria, não entra discórdia, não entra amargura, recantar do coração. Perdoa o teu irmão, recantar na paz, para que não seja lançado na perdição eterna, recantar na paz. Eu dou alerta para a minha igreja, eu dou alerta, porque chegará um tempo, recantar na paz, que tudo isso vai passar. Eu estou voltando, eu estou dando sinais à minha igreja, e ainda estão brincando de cantar, mas eu virei como um juiz. Eu vim um dia como cordeiro para vós de cantar na voz, e poucos me receberam de cantar na voz, mas eu digo para vocês que me recebem agora, o seu coração, eu tenho uma salvação para ti, eu tenho uma vida eterna para ti. E cantará na voz, eu não faço diferença de cantar na voz, eu não faço decepções de cantar na voz. Eu sei o que se passa na vida de cada um. Eu lhe cantará na voz, deixo o meu espírito cada um que estás aqui, e eu abençoo a vida de todos que cantarão na voz. Ficam em paz e cantarão na voz. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Mais forte. Vamos se encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Dê uma linda salva de palmas mais uma vez. Não saia sem você antes cumprimentar o seu irmão. E não deixe, irmão, se você tiver condições, compra aí, irmão, o brigadeiro, o kit de brigadeiro do irmão. Amém? E se você comprar, me dá um pedacinho. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.